Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, família Megamente Vascaíno. Tamo junto aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos fazer um pequeno retrospecto, um pequeno resumo sobre o confronto entre Vasco e Madureira. Para quem não sabe sobre o confronto de Vasco e Madureira, que eu mesmo não sabia até então, até momentos antes de eu estar gravando esse vídeo, nós vamos fazer um pequeno retrospecto sobre Vasco e Volta Redonda. Não que esse retrospecto venha definir para cada partida das quartas de finais do Campeonato Carioca através desse retrospecto. Não é o ponto, não é esse. Só um retrospecto, que eu gosto de fazer um retrospecto antes de cada jogo que o Vasco tem pela frente, né? E sempre bom saber, porque eu mesmo não sabia. Se você também está interessado em saber sobre esse retrospecto, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me diz aqui no comentário se você também gosta desse tipo de vídeo, de saber retrospecto entre os times, gols marcados, gols sofridos, qual é a maior goleada entre os times, quanto um time ganhou mais do que o outro. E deixa seu like, comenta aqui, pô, também que eu gosto de saber, também é interessante, também não sabia desse fato, também não sabia desse retrospecto. Então, vamos lá o vídeo, né? Retrospecto sobre o Vasco e Volta Redonda é o seguinte: total de número de jogos entre as duas equipes são 75 jogos entre as duas equipes, ou seja, 75 jogos oficiais entre Vasco e Volta Redonda, tá certo? Número de vitórias do Vasco, 49 vitórias do Vasco dentre essas 75 partidas contra um time contra o outro, entendeu? Empates foram 16 empates e derrotas do Vasco para o Volta Redonda são 10 derrotas, ou seja, 13%, né, de probabilidade de vitórias do Volta Redonda e 65% de vitórias do Vasco. Com 75 jogos, com 49 vitórias do Vasco, 16 empates e 10 vitórias do Volta Redonda. Muito interessante. Eu, particularmente, não sabia desse fato, não sabia disso, não sabia que tinha sido assim. Gols marcados pelas duas equipes. São 142 gols marcados pelo Vasco. Uma média de 1,9 gols marcados por jogo da equipe do Vasco da Gama. Da equipe do Volta Redonda, são 52 gols marcados pela equipe do Volta Redonda sobre o Vasco em partidas oficiais dessas 75. Ou seja, uma média de 0,7 gols marcados por jogo. O aproveitamento do Vasco são 72% de aproveitamento do Vasco contra 20% de aproveitamento do Volta Redonda em partidas oficiais. No primeiro jogo entre as duas equipes foi no dia 7/3/1976, tendo uma vitória do Vasco de 3-1 sobre o Volta Redonda. Também foi um amistoso em 1976. O último jogo entre as duas equipes foi no dia 24/2/2024, onde o Vasco ganhou por 2-1 da equipe do Volta Redonda pelo Campeonato Carioca de 2024, né? Em maiores placares entre os jogos, a maior diferença de gols entre as duas equipes dessas partidas todas, foram uma vitória de 7-1 do Vasco sobre o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca de 1985. E a maior goleada do Volta Redonda sobre o Vasco, também pelo Campeonato Carioca, no dia 19/5/2002, o Vasco perdeu para o Madureira de 4-3. O Volta Redonda, no caso, né? Desculpa. Volta Redonda 4, Vasco 3 no Campeonato Carioca de 2002, exatamente na data 19/5/2002. Se você não sabia disso, você sabia disso? Comenta aqui. Você sabia que essa diferença de jogos tão grande, onde o Vasco tem 49 vitórias e o Volta Redonda só tem 10? Eu não estou dizendo que será definido o placar, será definido vitória do Vasco, né? Nesse próximo confronto que o Vasco tem pelas quartas finais, diante do Volta Redonda pelo Campeonato Carioca de 2026. Não estou falando, não quero falar isso. Não deixe contra o retrospecto entre times, igual fazem muitas vezes no caso do Corinthians, no caso do Flamengo, que o Vasco tem mais derrota do que vitória. Porque isso, uma vez, isso sempre vai mudar. Vai chegar uma hora que isso vai mudar e isso vai aumentar, o retrospecto ainda vai aumentar para um time ou para o outro. Hoje são 49 vitórias do Vasco contra 10 do Volta Redonda, mas pode ser que o Volta Redonda consiga sua 11ª vitória ou o Vasco a sua 50ª vitória sobre o Volta Redonda. Se você não sabia disso, gosta desse tipo de vídeo, gosta de retrospecto entre times que vão se enfrentar para o quarto campeonato, no caso eu venho fazer mais é do Vasco contra
os times que o Vasco vai enfrentar pela frente. Mais tarde eu vou fazer até um outro vídeo sobre o confronto entre Vasco e Bahia, que é o próximo jogo nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes vão se enfrentar em São Januário. Então, se você gosta desse vídeo, chegou aqui até essa parte do vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. E demais, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.